Bom dia, pessoal. Vamos dar início à correção da atividade que eu passei para vocês semana passada, atividade de avaliação da disciplina de hidráulica, tá? Eu vou fazer aqui a correção, lembrando que os valores que eu vou apresentar aqui para vocês são valores que vocês têm que obter valores próximos, não necessariamente, tá? Exceto em algum caso aqui, um ou outro exercício, os valores têm que ser idênticos, mas temos dois casos aqui que os valores podem ser aproximados. Eu considerarei um valor aproximado desde que seja razoável, tá? Nós não podemos trabalhar com margem de erros muito grande. Então, eu vou fazer a correção das atividades de vocês. Eu gostaria que vocês assistissem a essa videoaula para tirar as dúvidas aonde vocês cometeram erros. Eu vi que muitos deixaram de fazer algumas atividades, poucos fizeram todos os exercícios, né? Então vejam, confiram aqui de que forma é que esses exercícios deveriam ser resolvidos, tá? Eu vou fechar aqui a minha tela e vou abrir o exercício resolvido, a resolução dos exercícios para vocês acompanharem, tá ok? Deixa eu fechar minha tela e abrir a atividade. Então vamos lá. Na atividade 1, né, eu pedi para vocês calcularem a vazão, tá, em metros cúbicos por segundo. Eu dei aqui em vermelhinho, indicando a unidade que eu queria que vocês fizessem o cálculo da vazão, tá, mencionando que a velocidade com que o líquido escoaria era de 1,5 metros por segundo e que o diâmetro do conduto utilizado, que seria um conduto circular plástico, tá, teria um diâmetro interno de 0,15 metros, tá, ou 15 centímetros. Aí eu dei uma fórmula aqui para vocês, já dei até a fórmula para calcular a área, né? E dei o valor da velocidade. Como é que vocês calculariam a vazão? A vazão pode ser determinada por essas duas equações, onde a vazão pode ser determinada pela razão entre o volume e o tempo, tá? Ou pela área, pelo produto da área e da velocidade, tá? Quais são as unidades? Como é que vocês resolveriam isso? Vocês têm que saber quais são as unidades que vocês têm para trabalhar. Olha, eu tenho aqui as unidades, não, os parâmetros que vocês têm para trabalhar. Eu tenho dois parâmetros, eu tenho a velocidade de escoamento do líquido e eu tenho, né, o diâmetro, tá? Com o diâmetro eu consigo calcular a área. Então eu tenho área e tenho velocidade. Olha, qual fórmula que eu utilizarei? Aqui eu preciso utilizar a área e velocidade, essa segunda aqui, ó. Então, utilizando essa fórmula, tá, onde a vazão é dada pela área vezes a velocidade de escoamento do líquido, tá, eu vou fazer os cálculos. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é a área, né? A área é dada por essa equação, π vezes raio ao quadrado. E eu estou dizendo aqui que raio é metade do diâmetro. Então, raio é d sobre 2, diâmetro dividido por 2. Então, eu vou calcular aqui a área. A minha área é π, que é 3,1416, vezes o diâmetro dividido por 2, que é o raio, elevado ao quadrado. Então, a minha área, né, fazendo o cálculo aqui, eu vou ter uma área de 0,18 metros quadrados. Lembre-se, a área é dada em metro quadrado. Por quê? Porque eu tenho o raio sendo multiplicado. O raio é em metro, tá? Eu tenho metro multiplicado por metro, metro vezes metro, metro quadrado. Então, a minha área é dada em metro quadrado, tá? Aí eu já tenho a área e a velocidade eu determinei para vocês aqui, que é 1,5 metros por segundo. Então eu aplico na fórmula. Vazão igual a área vezes a velocidade. Área 0,018 metros quadrados vezes 1,5 metros por segundo. Que vai me dar uma vazão de 0,027 metros cúbicos por segundo. Por que metros cúbicos? Porque eu multipliquei metro quadrado por metro. Metro quadrado vezes metro, metro cúbico por segundo, porque a unidade de tempo aqui é segundo. Então, a minha vazão no primeiro exercício é de 0,027 metros cúbicos por segundo. Essa não tinha como dar valor diferente, tá? Na atividade 2 é a mesma coisa, só que aqui a velocidade de escoamento é de 1,2 metros, tá? O tubo é plástico circular, só que ele apresenta-se parcialmente preenchido, com apenas 50% da sua área de secção transversal preenchida por água. Quer dizer, metade do tubo está preenchido com água. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz no primeiro, tá? Que forma eu vou utilizar? Se eu tenho aqui
a medida do diâmetro, que é de 35 milímetros, lembre-se, milímetros. O que eu tenho que transformar? Eu estou calculando tudo em metro, tá? Eu quero a resposta em metro cúbico por segundo. Eu tenho que transformar milímetros em metros, tá? E aí eu vou aos cálculos. Primeiro eu tenho que calcular a área. A área é dada por π vezes o raio ao quadrado. A área π é 3,1416 vezes o raio é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é 0,035 metros, tá? Elevado ao quadrado, faço os cálculos, eu vou obter uma área de 0,0097 metros quadrados. Aplico na fórmula novamente, eu já tenho a área e eu sei que a velocidade é 1,2 e eu vou obter uma vazão, tá? Dividido por 2, o valor da vazão obtida eu vou dividir por 2, por quê? Porque o tubo está parcialmente preenchido, ou seja, só metade do tubo está preenchido com água. Então eu tenho metade da água, né, da vazão total passando por aquele tubo. Metade da vazão total. A vazão total seria essa aqui, ó, 0,01164 metros cúbicos por segundo. Mas eu tenho só metade, porque metade do tubo está escoando, tá? A água passa apenas pela metade do volume do tubo. Então eu tenho metade dessa vazão, que vai me dar um volume, né, uma vazão de 0,0058 metros cúbicos por segundo, que equivale, pessoal, só a título de curiosidade, a 5,8 litros por segundo. Beleza? Então, vamos lá. Atividade 3, eu pedi para vocês calcularem o volume de uma caixa d'água no formato de taça, sabendo, né, dei as medidas, está aqui a caixa d'água, ela tem 3 segmentos. Segmento 1, que tem um cilindro, ó, 1,5 metros de diâmetro e 2 metros de comprimento. Segmento 2, que tem 0,75 metros de diâmetro e 4,5 de comprimento. E segmento 3, que tem 40 centímetros ou 0,4 metros de comprimento e duas bases aqui, ele tem duas medidas. Isso aqui é um cone cortado. Olha aqui a fórmula para calcular o cone cortado, explicadinho, tá até com exemplo. Então eu utilizo essa fórmula aqui, eu tenho a base maior que está aqui em cima e a base menor embaixo. Tá? Eu preciso calcular o volume dessas três partes separadas e somá-las eu tenho o volume total da caixa. Então vamos lá, como é que eu calculo o volume? Né? É a área vezes a altura. Como é que é a área do cilindro? πr ao quadrado vezes h, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, para o volume, para o cilindro 1, esse aqui de cima, eu vou utilizar as medidas aqui, ó, e vou achar o volume. Então, eu vou colocar π. O diâmetro é 1,5, mas eu tenho que usar o raio, que é metade do diâmetro. Então, eu vou dividir o diâmetro por 2, que vai me dar o raio. Multiplico pela altura aqui, ó. Então, é π, 3,1416, vezes o diâmetro, o diâmetro dividido por 2 e o valor elevado ao quadrado vezes 2, que é o comprimento da circunferência, que vai me dar um volume de 3,53 metros cúbicos. Tá? No segmento 2, ou nessa parte 2 aqui, nessa parte mais estreita e mais comprida da caixa d'água, eu faço a mesma coisa. Né? Substituo os valores, π é igual, é fixo. O diâmetro é de 0,75, mas eu tenho que usar o raio, então eu vou dividir o diâmetro por 2. Tá? Obtenho o valor e elevo ao quadrado. Tá? E o comprimento do cilindro é de 4,5 metros, está dado aqui. Ó. Aplicando na fórmula, eu vou ter um volume de 5,3 metros cúbicos. Tá ok? E o terceiro segmento, a terceira parte, que é essa aqui, que é o cone cortado, eu vou aplicar esta fórmula. Esta fórmula que foi dada aqui, olha ela aqui, ó. Onde R2 é o raio da base de maior diâmetro, tá? Onde R é o raio da base de menor diâmetro. Ele tem duas bases, uma maior e uma menor. Rzão é o raio da base maior e Rzinho é o raio da base menor. Substituo os valores, tá? Aplico na fórmula. E eu vou ter um volume de 0,43 metros cúbicos aqui, ó. Tá? Aí, como é que eu faço sobre o volume total da caixa? Ora, o volume total é o volume dos 3 segmentos. Eu tenho 3 pedaços aqui, cada pedaço tem um volume. Somo os 3 e eu tenho o volume total da caixa. Então, somando os 3, eu vou ter um volume total de 9,4
3 metros cúbicos. Esses 3 exercícios aqui, pessoal, não tem como dar valor diferente, tá? Pode dar aproximada aí por conta de ajuste de calculadora, tá? Mas não tem como dar valor muito diferente isso aqui não, tem que estar muito próximo a isso aqui. Já nos próximos aqui, pode dar uma variaçãozinha um pouquinho maior, tá? Na verdade, só no último, tá? Eu falei que alguns poderiam dar variação, mas na verdade é só o último que pode dar uma variação que será aceita, tá? Esses aqui eu considerarei apenas a variação devido à fixação de unidades decimais no cálculo, tá? Não tem como dar diferente disso aqui, pode variar 0,000 alguma coisa, tá? Muito pouco. Então, na atividade 4, eu peço para vocês calcularem, né, o volume necessário para que eu construa uma balsa com 2 cilindros idênticos e que esses cilindros tenham que suportar um peso sobre eles de 5 toneladas, ou seja, 5.000 quilos. E essa balsa vai ficar sobre a água, que tem uma densidade de 1 kg por litro, né? E aí, eu peço para que vocês me digam qual o volume que tem que ter esses 2 cilindros. Qual o volume total dos cilindros e o volume de cada cilindro, tá? O volume total seria a soma do volume dos 2 cilindros e o volume de cada cilindro, para que essa balsa fique com metade do volume dos cilindros para fora do líquido, tá? Então vamos aos cálculos, né? Então o que a gente tem que saber, ó? Que quando eu penso em corpo imerso em líquido, tem uma força que atua, que empurra o corpo para a superfície do líquido, que atua contrariamente à gravidade, chamada de empuxo. Essa força aqui, empuxo. Então o empuxo está atuando aqui, é o empuxo que vai fazer com que esse corpo fique flutuando ou afunde no líquido, tá? Então, o empuxo, né, quando eu falei sobre empuxo nas aulas, né, eu falei uma coisa muito interessante, eu falei sobre a densidade, que o empuxo é a força resultante do peso do líquido que foi deslocado devido ao volume do corpo que foi imerso naquele líquido. E aí eu comentei um negócio interessante, que, por exemplo, se um corpo, um objeto é colocado num líquido, e a densidade desse corpo é metade da densidade do líquido que ele foi colocado, apenas metade do volume será submersa, a outra metade ficará para fora do líquido. Olha aí, ó, eu falei exatamente desse jeito para vocês. E é exatamente isso que eu pedi no exercício. Que vocês me dissessem o volume dos cilindros para que metade desses cilindros, metade do volume dele fique para fora d'água. Então, a densidade do cilindro, né, ou a densidade do corpo do objeto, né, da balsa, do corpo da balsa tem que ser de 0,5, ou seja, metade da densidade do líquido que ela vai ficar imersa, que é a água. Para que assim eu tenha metade do volume dos cilindros para fora d'água, tá? Então eu sei que a densidade dos cilindros da balsa, né, tem que ser de 0,5, ou seja, a densidade do corpo do objeto é de 0,5. Beleza? E aí eu pergunto, qual o volume que tem que ter cilindro para que fique para fora d'água? Olha, eu vou aplicar essa formulazinha aqui bem simples, que densidade nada mais é do que a massa dividida pelo volume, tá? E se eu quiser saber o volume, é só substituir, pessoal. O volume é a massa dividido pela densidade, pessoal. Tá? É só substituir, trocar de lugar. Eu posso substituir uma dessas variáveis que eu consigo, com duas eu consigo achar o valor de outra. E aí eu vou fazer isso, né? Qual é a densidade que tem que ter meu corpo? Eu já sei que tem que ter meio, porque tem que ficar metade do volume para fora d'água. Então a densidade da balsa tem que ser de 0,5. Olha. Então aplico na forma densidade 0,5 aqui, ó, da balsa. Qual é a massa, o peso da balsa? 5.000 quilos, que são as 5 toneladas. Sobrou o quê? Qual a variável que eu não tenho aqui? Qual é a minha incógnita? O volume. E eu vou isolar o volume e descobrir o volume. Como é que eu isolo o volume? É só trocar o volume de lugar pela densidade. Então o volume está aqui, ó. Que é o passo a passo. Mas o volume é o quê? É a massa dividido pela densidade. É 5.000 dividido por 0,5, que vai me dar 10.000 o quê? Litros. Esse é o volume que tem que ter os cilindros da balsa para que
ela fique com metade do seu volume para fora da água. Então, os dois cilindros da balsa, o volume total desses dois cilindros tem que ser de 10.000 litros. Tá? Por quê? Porque ela tem uma densidade de 0,5, ela pesa 5.000 quilos, ela pesa 5 toneladas. E com um volume de 10.000 litros, a densidade é de 0,5. Se a densidade é de 0,5, 50% do volume do seu corpo vai ficar fora do líquido. Pronto, achei o volume total dos cilindros, 10.000 litros. É esse volume que tem que ter os cilindros. Aí eu perguntei, e qual o valor do volume unitário? Gente, eu disse que são dois cilindros idênticos. Quer dizer o quê? É só eu dividir o volume total, que é o somatório dos dois. Divido o volume total e obtenho o valor unitário, 5.000 litros. Quer dizer que cada cilindro da balsa tem que ter um volume de 5.000 litros ou 5 metros cúbicos. Entenderam? Volume total 10.000 litros ou 10 metros cúbicos, volume unitário 5.000 litros ou 5 metros cúbicos. E assim, uma balsa feita com dois cilindros, onde cada cilindro tem um volume de 5.000 litros ou 5 metros cúbicos, quando essa balsa de 5.000 quilos for colocada na água, metade dos cilindros ficarão para fora da água. Quer dizer o quê? Apenas metade da balsa vai ficar dentro da água, a outra metade vai ficar para fora e a balsa não afundará, tá certo? Atividade 5, né? Então vamos lá, sobre dimensionamento de canais de irrigação, utilizando a equação de Manning, foi a última aula que eu passei para vocês. Então peço para vocês dimensionar um canal, conduto livre em formato trapezoidal para atender às seguintes necessidades. A natureza da parede do canal, a forma que o canal vai ser construído, né? As paredes vão ser de terra, o solo local, os canais vão ser retos e vão estar em boas condições de conservação, porque eles vão estar recentemente feitos, né? Vão ter sido feitos naquele momento, então as condições serão boas. A declividade do local é de 0,02%, a declividade média que ocorre na região das várzeas da Lagoa da Confusão. E a vazão que tem que passar por dentro de um canal desse é de 2 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão que o canal tem que permitir que escoe. Tem que passar por dentro desse canal, tá? Sem derramar para fora, 2,2 metros cúbicos por segundo, 2.000 litros por segundo, tá? E o formato vai ser trapezoidal e a concha que eu vou utilizar para fazer os canais tem esse formato, 2 metros de largura em cima, 1 embaixo e 1 metro de altura, tá? E o que é importante aqui, ó, a profundidade do canal não pode ser maior do que a profundidade de corte da concha, ou seja, a profundidade do canal não pode ser maior do que 1 metro, tá? A concha não pode aprofundar mais do que 1 metro no solo, tá bom? Eu já expliquei por quê, tá? Nas aulas anteriores, em 2 aulas anteriores. Então vamos aos cálculos. Ora, como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei para vocês o método de tentativa e erro é o mais simples. Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar e fazer o cálculo da vazão para um canal com essas medidas da concha, como se o canal fosse feito com essas medidas. E aí eu vou aplicar a equação de Manning, que é isso aqui, ó, onde o N é o coeficiente de rugosidade, que é dado pela tabela que está aqui embaixo, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui é a tabela. Então eu acho o N na tabela, vocês já viram como isso é feito, tá? Eu vou lá, acho o N para essas condições de parede de canal tudo é de 0,02, tá? Meu zero é 0,02%, eu transformo em decimal, ele vai virar 0,0002, tá? B e Bzinho, né? É a base superior, base inferior, vezes a altura dividido por 2, que é a área, que eu vou precisar calcular a área, tá? Eu vou precisar calcular o raio hidráulico, tá? E o perímetro molhado. Então vamos lá. A área é dada por essa forma, porque a área do trapézio é calculada assim, base superior mais base inferior vezes a altura dividido por 2. Olha aqui o desenho da concha, formato. Base superior 2, base inferior 1, né? Altura 1. Aplicando na fórmula, eu vou ter uma área de 1,5 metros quadrados. 1,5 metro quadrado é a área dessa concha, tá? Aí eu vou calcular, tá? Qual é o raio hidráulico desse canal. Que raio hidráulico é isso aqui, ó.
o perímetro molhado, a área total, que vai ser 1,5, dividido por isso aqui, ó, que é o perímetro molhado. Então, eu preciso calcular o raio hidráulico. Para calcular o raio hidráulico, para calcular a área, né, a área molhada, eu preciso do raio hidráulico. Tá? Me desculpe, para calcular o perímetro molhado, eu preciso do raio hidráulico, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer na fórmula, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, o perímetro molhado é esses comprimentos, o somatório dessa área do canal que está sendo molhado, ó, essa parede, o comprimento dessa parede com essa do fundo, mais essa parede da lateral. Então eu consigo calcular o comprimento dessa parede aqui aplicando Pitágoras. Eu mostrei para vocês na aula anterior, teorema de Pitágoras. O quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual ao quadrado desse cateto. A soma do quadrado dos catetos é igual, né, o quadrado desse cateto é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o quadrado mais esse é o quadrado é igual a esse ao quadrado. Tá? E assim, eu já mostrei como é que é feito o cálculo, vocês conseguem achar esse comprimento. Tá? Que vai dar 1,12 metros. Beleza? Então, eu sei esse comprimento, eu sei o comprimento do fundo do canal, eu vou calcular o perímetro molhado. Então, o perímetro molhado é 1,2, que é o comprimento dessa parede, mais o fundo de 1 metro, mais 1,12 do outro lado, que vai dar 3,24. Aí o raio hidráulico é a área, que eu já calculei 1,5, dividido pelo perímetro molhado, que é 3,24. Então, eu vou ter 1,5 dividido por 3,24, eu tenho um raio hidráulico de 0,46, tá? É adimensional. O meu I0 eu calculei, né? Falei que era 0,02 elevado 0,02 em decimal, né? 0,02 é porcentagem, eu transformo em decimal, tem esse valor. E N eu achei na tabela para as condições de parede do canal. E aí aplico na fórmula. Quando eu aplico isso aqui tudo, pessoal, eu vou obter uma vazão de 0,63 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que um canal com essas medidas, exatamente as medidas da concha, 2 metros de superfície de abertura superior, 1 metro inferior e 1,12 metros de comprimento nas laterais, com essa inclinação, né, um canal com 1 metro de profundidade, 1,12 de comprimento de parede aqui, dos dois lados, ele vai ter uma vazão naquela condição de solo, de parede de canal de declividade, de 0,63 metros. Qual é a vazão que eu preciso? 2 metros cúbicos por segundo. Nessas condições aqui, ó, com essas medidas, eu vou ter uma vazão de 0,63. Isso está abaixo do que eu preciso. Tá? Está muito abaixo, eu preciso de uma vazão maior. O que eu tenho que fazer para aumentar a vazão? Né? Eu sei que a vazão é dada pela área vezes a velocidade. A velocidade não vai alterar, pessoal. Por quê? Porque a declividade do terreno e as condições da parede, que é o que interfere na velocidade de escoamento do líquido, continuam iguais. O que eu tenho que mudar, então? A área do canal. Então, se eu aumentar a área do canal, eu aumento o volume de água que passa por lá, eu aumento a vazão, tá? Agora, quanto que eu tenho que aumentar a área, né? Eu posso aumentar a área. Quanto que eu vou ter que aumentar a área? Eu vou fazer uma regrinha, uma relaçãozinha bem simples, tá? Para essas condições aqui, com essas medidas de concha, eu tenho uma vazão de 0,63, mas eu preciso de uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Então, o que eu preciso saber? Se eu tenho que aumentar a área, né, para chegar a uma vazão de 2 metros, eu preciso saber quantas vezes 2 é maior que 0,63. Então, o que eu faço? Eu divido 2 metros, né, por 0,63. 2 é 3,17 vezes maior do que 0,63. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma área que tenha aproximadamente 3,17 vezes maior, né, que seja 3,17 vezes maior do que 0,63, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma área, pessoal, de uma área, né, a área do canal que tem aproximadamente 4,75, tá? Mas eu tenho que fazer os cálculos para saber se quando eu colocar uma área no canal de 4,75, eu vou ter a vazão de 2 metros cúbicos por segundo.
Por que eu tenho que fazer os cálculos? Eu não posso inferir direto que essa área aqui me dá a vazão de 2 metros por segundo. Porque eu não tenho uma relação linear aqui. À medida que eu mudo as medidas desse canal, tá, o raio hidráulico e o perímetro molhado se alteram de formas diferentes para cada medida para cada dimensionamento que eu der. Eles não vão alterar de forma constante, tá? Não vai ser uma que nós chamamos de relação linear, isso aqui é muito variável, tá? Então eu sempre terei que fazer os cálculos para poder ver lá no final a vazão, se aquela vazão é a vazão que eu preciso. Cheguei na vazão que eu preciso, aí eu sei que usando as medidas, né, para o dimensionamento do canal naquela condição, eu vou ter a vazão que eu preciso. E aí eu vou aos cálculos, né, tentativa e erro. Aí eu assumi o quê? Ó, eu precisava de uma área aproximadamente 4,75, mas aí eu fiz um lance. Eu falei, não, se eu botar 5 metros aqui na base superior e 4 na inferior, mantendo a altura, ela não pode ser, o canal não pode ser mais profundo do que 1 metro. Então eu só posso aumentar aqui, ó, né? Só posso aumentar a largura do canal e não a profundidade. Aí eu botei aqui a base, a abertura superior do canal é de 5 metros e inferior de 4. Tá? Que vai me dar uma área de aproximadamente 4,5 metros quadrados. Eu vou fazer os cálculos para essas condições, tá? Para esse dimensionamento. Aí eu vou aplicar na forma tudo de novo, né? Base superior 5, base inferior 4, ó, 5 mais 4 vezes a altura dividido por 2, eu tenho uma área de 4,5 metros quadrados. Vou calcular o raio hidráulico, né? Que é a área dividido pelo perímetro molhado. O perímetro molhado é esse, comprimento mais esse. Ó, esse aqui não vai mudar, porque a parede, a altura do canal vai ser sempre 1 metro. Diz que nós não podemos aprofundar o canal. Então, tá? Esse comprimento de parede de canal não vai alterar. Independente do dimensionamento, não vão alterar esse comprimento. Vai ser sempre 1,12. Então, o perímetro molhado, pessoal, é esse aqui, que é 1,12, mais 4 metros do fundo, mais 1,12, que vai dar 6,24 metros. Aí calculo o raio hidráulico, que é a área 4,5 dividido por 6,24, que vai dar 0,72. Aplico na fórmula, usando os valores que eu já tenho. Com essas medidas de 5 de vão superior, 4 inferior, tá? Eu vou ter uma vazão de 2,54 metros cúbicos por segundo. É maior do que eu preciso. Daria para usar essas medidas? Daria. Só que o canal vai ser maior do que eu preciso e eu não preciso dessa vazão. Se eu estou usando um canal muito maior do que eu preciso, eu vou ter um gasto a mais para poder fazer esse canal. Quer dizer, eu vou gastar mais na construção do canal e não vai ser necessário. Então eu vou jogar dinheiro fora, tá? Porque eu não vou precisar do canal maior, tá? O que eu vou fazer? Então, eu vou dimensionar o canal com tamanho menor, né? Se eu fiz aqui com 5 em cima e 4 embaixo, e me deu um volume maior do que eu preciso, eu vou diminuir em cima e embaixo, na mesma proporção, tá? Tem que sobrar sempre meio metro de cada lado, porque esse é o ângulo, tá? Esse ângulo aqui é da concha do trator, isso aqui não dá para mudar. Eu não poderia jogar 4,5 aqui e 3 aqui. Eu não poderia ter jogado 5 e 3 aqui embaixo, porque não dá para fazer, porque a concha corta sempre sobrando meio metro da base superior para a base inferior. Sempre vai, a base, um lado da base vai ser meio metro menor do que o mesmo lado na base superior. Aqui sempre vai ser meio metro menor do que aqui em cima. E aqui também. Então, eu usei as medidas de 4,5 e 3,5. Se o canal tivesse 4,5 de abertura superior e 3,5 de inferior, eu teria uma área de 4 metros quadrados, já diminuiu, ó. Eu saí de uma área de 4,5 e caiu para 4, né? Eu teria um perímetro molhado de 5,74, que é 1,12, mais 3,5, mais 1,12, tá? 5,74. Teria um raio hidráulico, que seria a área de 4 dividido por 5,74, um raio hidráulico de 0,7. E que me daria uma vazão de 2,22 metros cúbicos por segundo. Opa, beleza, uma vazão próxima ao que eu preciso de 2, né? Mas, eu vou diminuir mais meio metro aqui nesse canal, em cima e embaixo, mais meio metro na largura, tá? Para ver se eu consigo obter 2 metros cúbicos de vazão. Se eu conseguir diminuir meio metro na espessura do canal, eu diminuo os custos de construção do canal, tá?
Aí eu vou fazer isso de novo, só que agora, para abertura superior de 4 e abertura inferior de 3, tá? 4 aqui em cima, 3 embaixo. O resto tudo igual. A área caiu de 4, né? Desses casos anteriores aqui, ó, que era 4 metros quadrados, caiu para 3,5. Calculo raio hidráulico, faço os cálculos do perímetro molhado, raio hidráulico, e vai me dar uma vazão de 1,88. Opa, peraí, né? 1,88 é menor do que eu preciso, quer dizer que não vai atender, não atende, tá? O que eu vou fazer então? Eu precisaria de uma medida intermediária entre 4 e 4,5, né? Aqui em cima 3 e 3,5. Poderia ser 4,25 e 3,25 aqui. Poderia ser. Mas eu já sei que quando eu tenho um dimensionamento de 4,5 e 3,5, 4,5 em cima, 3,5 embaixo, vai me dar uma vazão de 2,22. Eu vou trabalhar com essa vazão um pouco maior. Por quê? É só eu não encher tanto o canal, a água vai ficar um pouquinho mais baixa aqui e eu ainda vou ter a vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Eu vou usar então essas medidas, ó, de 4,5 de abertura superior e 3,5 de abertura inferior do canal, tá? Eu uso essas. Se vocês que tiverem feito um exercício com outras medidas intermediárias aqui, eu aceitarei, tá? Aqui dá para aceitar uma margem grande de erro. O que não dá para aceitar, pessoal, margem de erro não, tá? Que aqui não é erro. Você fazer um pouco maior não é erro. O que não dá para aceitar é você usar uma medida onde a vazão vai ser menor, que é esse caso aqui, ó, 4,3, a vazão vai ser menor do que a vazão necessária. Aí não tem como. Você nunca vai atender a demanda da cultura. Se você tiver um canal maior, você tem a possibilidade de jogar mais água. É desperdício. Mas não faltará água. Agora, se o canal tem as medidas abaixo do que precisa, a vazão vai ser abaixo do que precisa e vai faltar água na lavoura, que é muito pior. A água, se vai em excesso, você consegue controlar, você diminui, tá, a vazão da bomba, o tempo de funcionamento da bomba, e você consegue levar a quantidade de água necessária, sem promover desperdício. Agora, se o canal não atende a demanda, a vazão é abaixo da que precisa, aí você nunca vai conseguir fornecer a água necessária. Então, você pode escolher medidas para o dimensionamento do canal acima de 4, tá? De abertura superior e acima de 3 na inferior. Pode ser 4,1, 3,1 aqui, pode ser 4,3, aqui 3,3, pode ser até 4,5 e 3,5 aqui embaixo. Mas não pode ser, tá? 4 e 3, porque a vazão vai ser menor do que 2 metros cúbicos por segundo, beleza? E é isso nossa atividade. Então, nesse caso que eu fiz aqui, eu vou escolher como dimensionamento o canal com 4,5 de abertura superior e 3,5, que vai me dar uma vazão de 2,22, que tá bom para trabalhar, tendo as necessidades que eu preciso, tá ok? E é isso aí, pessoal. Dúvidas, vocês entrem em contato comigo, tá ok?